você que me assiste sempre. Você me vê assim, feliz com meu filho, fazendo esses memes, fazendo filmagens. Mas e se eu te disser que nem sempre foi assim? Que eu passei por algo muito difícil, que eu passei por algo muito devastador para uma mãe, por uma tempestade muito forte. Nesse vídeo eu vou contar tudinho, não vou esconder nada. Eu me abri para vocês. Assista esse vídeo até o final e você vai se sentir um dever de compartilhar com alguém, porque alguém está precisando certamente desse vídeo. Olá, tudo bem, mamães? Hoje eu vim conversar com vocês sobre depressão pós-parto, a experiência que eu tive assim que eu ganhei o Frederico, né? Toda mãe sabe que geralmente a mulher grávida na reta final, que a barriga tá enorme, já tá aquele peso todo, ela já vê o quanto que é difícil continuar ali com aquela barriga. Ela fica ansiosa para que o bebê nasça rápido. E comigo não foi diferente. No final da gravidez do Frederico, eu lembro que eu chorava muito. Eu deitava na cama e chorava muito porque não tinha posição nenhuma para dormir. E eu lembro que eu dormia sentada porque se eu virasse para um lado dava azia e eu acabava regurgitando, né? E eu lembro que foi a reta final da minha gravidez com o Frederico foi muito difícil, porque eu não aguentava mais, eu já estava exausta de estar ali carregando ele no meu ventre. E no dia que o Frederico nasceu, eu lembro que eu já tinha uma noção, né, por causa que eu tive uma gravidez já, e eu tive parto normal da gravidez antes da dele, e eu tinha uma noção geralmente como mais ou menos era o trabalho de parto. Então eu já sabia que a mulher passava por um período que as contrações vinham fraca e depois ia aumentando. Então eu tinha na minha cabeça que eu ia ficar com a contração fraca em casa e ia pro hospital só quando tivesse mais forte, quando tivesse mais intensa. Aí eu lembro que eu trabalhei lá na loja o dia todo com a contração fraca, pois também ainda não tinha saído o tampão. E eu fiquei pensando, eu só vou no hospital quando eu estiver muito perto de ganhar. Então eu fiquei até as 8 horas, quando deu 8 horas meu tampão saiu. E eu pensei, cara, agora é hora de ir pro hospital, porque eu já tô com medo. Se o tampão sair pra mim, era que já ia nascer, né? Porque eu tava meio com medo, meio nervosa, já comecei a ficar em estado de choque, porque eu comecei a lembrar como dói a contração forte. E eu lembro que eu fui pro hospital já, feliz, achando que já tava já quase pra ganhar. E eu cheguei lá, eu lembro que ainda demorou muito pra mim poder subir o leito, né? Então eu fiquei com aquela contração pelos corredores muito forte até elas me chamarem pra medir o cardio do bebê e tal. Aí passou o tempo, quando eu cheguei no quarto, a contração foi ficando mais fraca porque dava pra me segurar. Eu lembro que eu forçava a perna uma na outra assim e forçava assim. Eu lembro que quando eu fazia isso eu conseguia suportar. Eu lembro também que eu fiquei o tempo todo no chuveiro pra passar. Eu deixava o chuveiro cair nas costas, isso é muito bom, gente. Cair aqui no lombar é ótimo. E eu ia toda hora pras enfermeiras, olha, acho que já tá na hora de eu ganhar e tal. E elas falaram, não, quando você estiver na hora de ganhar, você não vai estar nem aqui pedindo pra gente, você vai estar lá gritando de dor. Aí eu peguei e já comecei a ficar em choque. Elas falaram, descansa, porque você vai cansar muito. E eu fui tentar descansar. Eu lembro que eu acordei assim, muito mal. A contração já tava começando a ficar muito forte. Eu já não tava tendo noção de nada. Eu já tava saindo pelado do banheiro. Eu não tava vendo mais ninguém na minha frente. Eu já tava já andando pelada pra lá e pra cá, no quarto. Sendo que tinha outras pessoas no quarto do lado. E ali já começou aquela sensação de desespero. Eu fiquei das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, que o Frederico nasceu, passando muito mal.
né, passando muito mal, porque o bebê descia, subia, e eu não aguentava mais, e eu tava muito cansada, porque eu não quis descansar no período, uma semana antes de ganhar, então eu queria trabalhar, e eu não quis descansar, então eu já tava muito cansada, eu já não tava mais aguentando, eu já estava exausta. Ali começou a minha emoção, já começar a ficar, sabe, fora do normal. O Rico nasceu, e na hora que ele saiu, eu lembro que quando tiraram ele, eles colocaram em cima de mim e eu já não queria nem mais ver aquele bebê. Na hora eu já não queria ver ele. E eu já pensei assim, tipo, eu só tô ardendo, eu tô toda ardendo, eu não quero saber de nada. Só quero que essa ardência saia, porque fica ardendo muito. E aquela contração continua. Então, como a contração foi muito intensa, eu ficava com medo de ter alguma coisa de errado, porque eu queria só que a contração terminasse, o bebê saiu e a contração continuou. Então eu ficava ardendo tudo e tipo, eu não prestava nem atenção no bebê. Depois que eu fui pro quarto pra descansar um pouco, o bebê ficou um pouco com eles, porque eles tiveram que fazer umas coisas, lavagem e tal. E nesse tempo eu tava muito cansada e queria dormir. Eu estava um pouquinho ansiosa pra ver ele, depois eu fiquei um pouquinho ansiosa pra ver ele, mas no mesmo tempo eu tava muito cansada e eu queria muito dormir. E eu lembro que, eu não lembro se eu dormi um pouco, porque eu não tenho assim muita noção de como que foi assim naquele dia, né? Eu tava muito cansada, eu tava cansada, ele não conseguia pegar o peito direito, então eu tava com muita preocupação, porque assim, a emoção, assim, na mulher, assim, é uma coisa muito forte que dá quando ela ganha um bebê. Então, pra ele, mas queria dormir também bastante. E bebezinho, logo que ele nasce, ele dorme, mas ele chora, ele quer mamar. Indo embora do hospital, a gente começa a ver que a realidade é outra. Porque no hospital tem gente acompanhando, no hospital tem enfermeiras, tem médico. Só que quando chega em casa é totalmente diferente. E a minha luta começou quando eu cheguei em casa. Eu fiquei com ele. Tudo bem que minha mãe me ajudou muito. Mas não dá pra eles ficar o tempo todo, né? Porque a gente também quer privacidade e tal. E aconteceu que na primeira semana eu lembro que eu fiquei com o peito muito cheio de leite, porque ele não tava pegando direito. Então machucou, tá? Não chegou a sair sangue, mas machucou e tava enchendo muito de leite. Eu fiquei com febre, eu fiquei passando mal, eu fiquei enjoada, eu fiquei com um monte de coisa porque os peitos estavam muito duros. Consegui desvaziar e tal, e acho que eu fiquei um mês de boazinha, mas o cansaço continuou muito forte, muito frequente o cansaço, e eu não conseguia dormir direito, porque ele chorava, ele acordava à noite, E mesmo que o pai ajude, a mãe sempre fica com o lado mais pesado, que é amamentar, dar o aconchego pra criança. E ele com... Acho que eu fiquei com ele uns 2 meses, um mês, e eu acho que 2 meses já começou a vir alguns sintomas meio estranhos, que era rejeição. Eu não aguentava mais escutar o choro dele, eu ficava pra lá e pra cá em casa, sabe, com a mão na cabeça, desesperada mesmo. Eu comecei a sentir vontade de não ver ele, não olhar mais pra ele. Eu tinha vontade de, sei lá, de sumir, porque eu não suportava ver aquela criança, aquele bebê. E aquele dia eu tava muito mal mesmo, muito mal. E chorando, eu tava chorando. Eu olhei pra minha irmã segurando ele e eu pensei, cara, que bebê, sabe? Não quero esse bebê de jeito nenhum. Eu lembro assim na minha cabeça de ter falado assim, nossa, eu não gosto desse bebê. E hoje eu lembro, eu até fico com dozinha, que ele tava com uma roupinha que ele usou até uma vez só, essa roupinha bem bonitinha. E quando eu olhei pra ele, eu falei, não gosto dessa criança. Eu não gosto, eu queria gostar, mas eu não gosto dessa criança. Eu não conseguia sentir aquele amor forte por ele, eu lutava comigo mesma todos os dias. Eu lembro que eu dormia chorando,
orando pra Deus. Deus, por favor, me faz amar essa criança, me faz, sabe, sentir aquele amor. As pessoas me viam, acho que até acho estranho, né? Porque me viam normal. Muitas já devem ter me visto chorando, mas por dentro só Deus sabia. E essa sensação é engraçado, porque ela vinha e saía. Tipo, eu ficava um mês com esse problema, aí outro mês eu tava um pouco bem, aí depois vinha mais forte ainda. Então, ela meio que me enganava. Quando eu achava que tava bem, eu não tava bem. No outro mês eu já tava pior ainda, com um sentimento mais forte ainda. O que eu tive foi sufocamento. Eu me achava muito sufocada. Às vezes eu ficava muito sem ar, assim, eu achava que ia morrer. Outras vezes eu ficava com um aperto muito forte no coração, sabe? Angústia mesmo, como se algo estivesse segurando seu coração, assim, muito angustiado. Eu chorava muito, eu tinha vontade de dormir muito o tempo todo, né? Mas isso também é um sintoma do cansaço. Eu também tinha vontade de sumir. Se eu pudesse abrir um buraco no chão, eu sumia pra sempre. Eu queria ir embora. Eu não aguentava ficar perto do meu marido. Eu comecei a pegar muita raiva dele. Do Frederico também, muita raiva do Frederico também. Eu ficava pensando assim que por que eu fui fazer aquilo, por que eu fui ter um filho, porque eu fui engravidar, porque eu fui querer ser mãe. Eu pensava isso o tempo todo, sabe? Eu ficava com o coração, tipo como se eu tivesse arrependida daquela criança ter nascido, de ter aquela criança. Eu ficava arrependida de ter ele. Eu sentia nojo dele, do Frederico. Eu tinha medo de ficar muitas vezes sozinha com ele em casa e fazer mal a ele, né? De quando ele chorar, de fazer algum mal, bater. Gente, porque sim, dava uma vontade muito forte de bater nele. Por mais que ele fosse uma criança muito pequenininha, um bebezinho que não entende nada. Mas tu tá meio fora de si, então você tem vontade de bater nele. Você tem vontade de se jogar de algum lugar, porque você é mãe. É engraçado, porque esse problema vem na mãe, só que o instinto dela de mãe luta com ela mesma, entendeu? Tá entendendo? Você é mãe, você é a protetora do seu filho. Então você luta comigo. E eu era assim, eu lutava comigo o tempo todo. Eu lutava comigo o tempo todo. Era como se uma parte fosse a mãe, sabe, sã, e a outro lado fosse a mãe, a que queria rejeitar o filho. E eu lembro que a minha cabeça doía muito, porque era o tempo todo pensando, meu, você não pode fazer isso, ele é seu filho, e o outro lado, fica quieto. E era assim, sabe, eu achava que tava maluca. Eu ia dormir tarde, tipo, tentando fazer ele dormir, e eu ia dormir, sabe, lutando. Às vezes ele dormia e eu não dormia, porque eu ficava lutando com a minha consciência mesmo. E muitas vezes eu dava mamar pra ele, sabe, colocando alguma coisa na frente, virando o rosto, ou deixava ele chorar, porque eu não queria amamentar ele, eu não tinha vontade nenhuma de amamentar ele. Eu só tinha uma raiva no meu coração, porque ele chora tanto. Vou gravar aqui porque eu tô dando mamar pra ele. Então, aí eu lembro que eu despertei e eu fui ligar a TV pra assistir alguma coisa. E caiu bem no canal que tava dando o programa da Fátima Bernardes. E, sabe, eles estavam falando sobre depressão pós-parto e baby blue. Assim, eu não sei exatamente qual dos dois que eu tive. Mas, como eu falei, os sintomas pra vocês. E eu, sabe, na hora, assim, parece que veio uma luz. Eu falei, cara, eu tô com algum problema mesmo. E eu, naquele dia, quando meu marido chegou da loja, eu fui correndo falar pra ele, ó, não tem alguma coisa errada, tal. Eu assisti o tal. E o que acontece? Ele ficou mais esperto, assim, né? Ele ficava perguntando se estava tudo bem.
Eu fiquei triste porque o Frederico, ele nasceu, a gente decidiu ter ele depois que a gente perdeu uma filha que a gente descobriu que ela tinha um problema seríssimo com 5 meses de gestação. A gente foi descobrir o sexo da criança e descobriu que ela tinha um problema seríssimo. Eu carreguei ela até 7 meses quando ela nasceu de parto normal. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre isso, tá bom? Vocês comentam aí e eu falo sobre isso, sem nenhum problema. E a gente ficou com aquele desejo de ter um filho, né? E nasceu Frederico e eu tava passando por aquilo que eu não admitia estar passando por aquilo. Eu não tinha contado para os meus pais ainda. Eu fiquei entre mim e o meu marido. Eu lembro que muitas vezes ele saiu comigo de carro, a gente foi alguma vez na praia, à noite, olhar o mar mesmo, conversar, às vezes ficar quieto. Me ajudou bastante. Só que às vezes saía e depois vinha mais forte ainda. Eu ficava um tempo normal, amando o Frederico muito. Só que quando vinha, voltava mais forte ainda. O desejo de rejeição, vontade de chorar, de ficar no quarto, de não sair. E vinha mais forte ainda. Então eu vi que eu tinha que conversar com meus pais, porque eu precisava de oração, eu precisava de alguém intercedendo por mim, eu precisava de conversar, né, tal. E meu pai é pastor. E nesse tempo, eu lembro que à tarde eu sempre passava orando com Deus, pedindo para Deus, pelo amor de Deus, me ajudar a tirar esses angústias. Eu ficava à base de oração o dia todo. Oração, louvor, palavra pelo YouTube. Eu escutava muita pregação. E eu ficava à base de Deus mesmo. E eu decidi falar pra minha mãe, mãe, tá acontecendo isso, aquilo. Quando eles souberam, eles ficaram preocupados, mas eu tive aquele apoio, sabe, da família, e foi melhor ainda, porque quando a gente tá passando por isso sozinho, é muito difícil. É muito difícil. E, gente, eu relutei muito pra colocar esse vídeo, pra filmar pra vocês. Eu demorei muito pra fazer isso, porque hoje em dia acontece o quê? Até na época que eu também tava, acontece que é pregado por aí uma maternidade boa, uma maternidade linda, no mar de rosas, uma maternidade que, se você acha dificuldade, outras mães já te mete o dedo na sua cara, já fala, nossa, você é fraco, você não aguenta uma maternidade porque você teve filho, tal. Mas ninguém para analisar que tem um problema. Quando a mãe ela acha muito defeito numa maternidade, ninguém para analisar, poxa, será que essa mãe tá precisando de alguma ajuda? Será que essa mãe tá com algum probleminha? Será que ela não tá com depressão pós-parto, baby blue? Então ninguém para ver isso. Só quer falar, se toca, né, fulano? É um bebezinho, se toca, né? É isso, pensou que ia ser mamão? Maternidade é difícil mesmo. Comigo foi tudo bem. Comigo foi lindo. Eu amo meu filho, eu amo maternidade. Mas ninguém para ir conversar com essa mãe que tá passando por isso. Ficava, sabe, o tempo todo com medo de alguém me julgar, entendeu? Então eu guardava muita coisa pra mim. Até pros meus pais eu contei, mas eu não contava tudo mesmo que tava acontecendo. Até pra não achar, assim, que eu tava doida, que eu, né? E meu marido chegava, eu me desesperava porque eu não aguentava, eu já estava exausto o dia todo com ele. E eu lembro muitas vezes que eu larguei ele na cama com tudo e fui pra cozinha chorar. Eu já pensei em tirar minha vida, sabe? Porque eu pensava que eu não era digna de viver. Se eu não aguentava amar o meu filho, porque eu iria viver. Sabe? Porque eu tinha aquele sentimento de impotência. Eu pensava, eu não sou forte o suficiente pra aguentar tudo isso. Eu tinha muita dosinha dele. Eu ficava triste por tudo isso, né? Eu ficava pensando, se ele souber disso um dia, se ele
estiver sentindo tudo isso, se ele estiver sentindo que eu tô rejeitando ele, e eu ficava me sentindo a pior mãe do mundo. Eu ficava me sentindo um monstro, né, por tudo isso. Foi assim até os 9 meses dele. Até os 9 meses foi assim. E depois de muita oração, depois de, sabe, de estar ali com Jesus o tempo todo, eu consegui vencer, né? Meus pais me ajudaram, meu marido me ajudou. Teve irmãos na igreja que me ajudaram. A minha amiga Meire me ajudou muito, ela conversou comigo que ela teve também algo igual, parecido, e ela conversou comigo. Aquele dia eu me senti muito melhor, porque eu tava desesperada, e ela sentou, começou a conversar comigo. E eu, sabe, me senti muito melhor, porque eu vi que não era só eu que tava passando por isso. Tinha outras pessoas que já passaram e conseguiram vencer. E ó, você que tá passando por isso, saiba que não é um negócio que vai durar pra sempre. Não é um negócio que é o fim pra você. Não é. Sabe? Aguenta firme. Se apega em Jesus. Ora pra Ele, acalmar o seu coração. Eu sei o quanto que é difícil. O coração fica apertado. Dá vontade de, sabe, deixar tudo pra trás e você dar um final nisso. Quantas vezes eu lutei comigo mesma, né? Era como se eu fosse duas, uma de cada lado. Mas ó, saiba que isso não é pra sempre. Vai passar, comigo passou, com outras pessoas passaram. Com você não vai ser diferente, vai passar. Aguenta firme, ora, se apega em Jesus. Ó, vai lá no YouTube, ou aqui no YouTube, coloca versículos, coloca pregações, louvores. Gente, vocês não sabem o efeito que faz na alma quando a gente escuta um louvor, quando a gente escuta uma pregação de algum pastor, né? E é muito bom. Conversa com a família, explica pra família. Se você tem alguma amiga, conversa com ela. Não fique escondendo de ninguém com medo de ser julgada, tá? Não fica com medo de ser julgada. Você precisa conversar, desabafar. Você precisa falar o que você tá sentindo. Conversa com o seu marido, porque o seu marido é a melhor pessoa que pode te ajudar nesse momento, tá? Eu achava que depressão pós-parto, que era, sabe, muito cheia de frescura. É muita frescurinha. Eu tive e agora eu sei que não é, gente. Não é frescurite isso. É coisa séria mesmo. É um negócio que a gente não consegue parar. É um negócio que a gente luta com a gente mesmo e não consegue brecar isso. É um negócio, sabe, surreal. A página que eu fiz, que é Verdade sobre a Maternidade, eu fiz ela porque hoje em dia muita gente maqueia muito a maternidade e não é assim. Eu gosto de falar pra pessoa a verdade sobre a maternidade, porque eu ganhei o Frederico achando que ia ser uma mar de maravilhas. E não é isso, gente. Então, se você puder curtir lá, curte a página. Se inscreve aqui no canal, porque eu gosto de mostrar. Hoje em dia, quando alguma amiga, alguém conhecido ganha um bebê, eu já vou conversar com a mãe. Eu não fico com o bebezinho. Eu tenho aquele negócio de já conversar com a mãe, procurar saber se ela tá bem, como que foi o parto, se ela precisa de alguma coisa. Porque eu vejo que muita gente tá preocupada ali com o bebê, sendo que o bebê tá bem, só que a mãe fica ali pra trás e sozinha. Às vezes ela quer conversar sobre como que foi o parto dela, como que ela se sentiu, o que que ela tá sentindo, algum sentimento que ela tem. E às vezes ela não tem espaço pra isso, porque ficam falando o tempo todo do bebê, o bebê isso. Gente, se preocupe com a mãe, porque a mãe, ela passou por um momento emocional muito forte. Então, dê carinho pra ela, abraçar ela forte mesmo. Fala, olha, você é muito especial, você gerou uma criança. Fale pra ela o quanto que ela é uma heroína. Fala pra ela o quanto que ela foi mulher de garra, uma vitoriosa, gente. É muito importante pra uma mãe que acabou de ter o filho escutar isso.
Então eu deixo esse recado para vocês, mamães que estão passando por esse momento difíceis. Quem já passou também, parabéns, né? Somos vitoriosas. Página Curte Verdade sobre a Maternidade. Ela foi montada esse momento. Se vocês verem as publicações lá bem no começo, ela foi montada nos momentos que eu tava lutando contra os problemas. Então, vocês vão ver algumas publicações lá de eu falando a respeito, né, desses sentimentos, porque eu colocava a boca no trombone lá, não queria nem saber de alguém, queria só desabafar e mostrar a realidade mesmo para outras mães. Então, curtem lá e vejam as publicações, primeiras publicações, que vocês vão ver direitinho o que eu estava sentindo naquele momento. Se inscreve aí no canal, dá uma curtida aí, um like, se você gostar, tá bom? Eu vou deixar o Twitter, o Instagram, aí tudinho certinho. Esse vídeo, eu lutei um pouco pra colocar ele, tá bom, gente? Era pra ter colocado ontem, mas eu não consegui gravar ele. E eu relutei um pouco também, né, pra gravar ele, com medo também de, né? Mas, gente, é de coração esse vídeo. Eu espero que ajude alguém aí. Pelo menos se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu vou ficar muito grata, Jesus. Tá? Eu espero de coração mesmo que ajude. E, gente, eu falei a realidade, eu falei tudo que eu passei, tá bom? Posso ter esquecido de alguma coisa, mas acho que eu falei bastante. Vai dar pra entender bem o que eu passei e como eu consegui vencer, tá bom? Beijo. Compartilha esse vídeo com a amiga de vocês, que vocês acham que ela está passando por isso.